ムーンギャブ Eu fiz a minha primeira página dos meus quadrinhos em 4 dias. Eu sou a Moon e eu vou mostrar pra vocês o processo de uma página de webtoon que eu fiz com base no universo que eu criei. Eu tô pegando o mundo que eu criei com terras, raças, culturas e criando aos poucos várias pequenas histórias como se fossem contos daquele mundo. Eu decidi começar com uma página de teste para pegar um pouquinho do ritmo da utilização do aplicativo que eu tô usando, que é o Clip Studio Paint. E além de pegar a prática, também pegar um pouquinho também do ritmo, né, de contar histórias através dos quadrinhos, né. Por que eu escolhi o Webtoon? Se vocês prestarem mais atenção, eu tenho um traço mais próximo de quadrinhos orientais, né, os mangás, e porque eu tenho muita influência, eu assisto muito animes, leio mangás, então acaba que meus traços, eles são mais voltados pro mangá. Só que eu não decidi fazer o estilo mangá porque basicamente a minha história ela vai ficar na internet. Então eu pensei em um formato que fosse mais confortável para os leitores da internet. E a Webtoon ela é totalmente adaptada para a leitura digital. Então, nesse sentido, eu preferi utilizar a Webtoon, esse formato, para facilitar mesmo os leitores. Eu também que eu não pretendo imprimir essas histórias. Eu não tenho verba para isso, né? Quem sabe futuramente, mas atualmente não é uma história pensada em folhas físicas como os mangás são. Então, nesse sentido, eu decidi não utilizar esse formato de mangá. Além da liberdade criativa, e ela também, a Webtoon ela é ótima para começar, porque você tem diversas possibilidades para você fazer nesse formato e ainda pensando na rolagem do celular, né? Que a leitura dele é de cima para baixo e basicamente você vai descendo. Sobre o enredo da história, é sobre um dragão que ele foi preso pelos seus crimes e ele reflete sobre o tempo que está preso, até que uma guerreira visita ele para confrontar os seus crimes. Então, no final, depois de um diálogo bem caloroso, o dragão ele se solta, né? É basicamente esse o enredo da história. Se vocês perceberem, eu comecei pelos rascunhos, né? Então, eu separei todos os quadros. Eu não estruturei uma forma tão pensada antes. Eu fui muito no improviso. E eu fui fazendo os rascunhos depois de fazer os quadros. E agora, como vocês podem ver, eu estou fazendo o traço final. E o traço final também eu não me preocupei de ser tão perfeito assim. Até porque era um teste, eu tava testando tanto os pincéis, as texturas, como que eu ia fazer as sombras. Então, no final, a composição total era mais para entender como que eu poderia fazer todas as coisas. Vou falar para vocês as dificuldades que eu encontrei fazendo essa página. Basicamente, o fato de eu conhecer pouco a ferramenta, fazia muito tempo que eu não desenhava no digital. E o Clip Studio Paint, eu utilizei ele bem pouco. As funcionalidades básicas dele eu conheço, só que eu sei que tem muito mais ferramentas que podem me auxiliar nesse processo de criação dos quadros, das cenas, que eu não tenho utilizado. E se você perceber também, voltar um pouquinho antes, tem momentos que eu me perdi, que eu tava com uma borracha que apagava ele influenciava todas as camadas, e tem borracha que ela influencia uma camada só. Fui perceber isso só depois. Eu tive algumas dificuldades com algumas ferramentas que eu tava utilizando que eu me perdi, aí eu tive que largar de mão, ir para outro aspecto do quadrinho e depois voltar. Também pesquisei algumas coisas, né? Tinha algumas ideias de seleção, algumas ideias de pincel que eu precisei pesquisar para entender como que eu poderia encontrar ou como eu poderia utilizar esse recurso para facilitar o meu processo. Outro problema que eu encontrei foi a utilização de texturas. Se você percebeu, eu utilizei pouco do preto, né? No momento da pintura, né? Eu decidi utilizar mais esse quesito de texturas, assim como os mangás utilizam. Apesar de ser uma webtoon, ela é muito influenciada pelos mangás. Então eu queria muito me aproximar desse lado mais mangazístico. Mas se a gente comparar com o mangá, a utilização de preto que eu fiz foi muito pouca, né? Então eu não sei se foi o ideal, eu ainda pretendo comparar um pouquinho mais com os outros mangás para entender para ver se eu mesclo mais, né, utilizo mais os pretos, como que eu posso utilizar sem que fique muito estranho, né? Que meu medo era utilizar o preto e ele ficar muito estranho.
Então, pesquisa um pouquinho mais de texturas, como que eu posso utilizar mais os pretos. E também outra dificuldade que eu encontrei foi o background, né? Então, o fundo, principalmente quando é uma coisa muito simétrica ou algo como uma estrutura, né, de uma casa, de um templo, né, que é basicamente onde o dragão estava preso, eu tive muita dificuldade de fazer essas estruturas, porque elas são muito mais certas, né? Muito mais retas ou simétricas, ou tem uma geometria muito bem estruturada. E eu tive dificuldade de utilizar até a ferramenta de perspectiva. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha um pouquinho melhor para ver se eu entendo como utilizar ela de uma forma mais correta. Esse foi o meu processo de criação da minha primeira página, é uma página de teste. A próxima eu pretendo fazer uma mais para valer, pensando um pouquinho mais na narrativa, nos quadros, em como utilizar os quadros, que é um outro desafio, né, que foi diferente desse, que foi quase que tudo no improviso. Para quem quiser dar uma lida e ver como ficou as páginas, eu postei essa página lá no Funktoon, um aplicativo e um site de quadrinhos brasileiros. O nome se chama Elo, o nome da página que eu fiz, né? Se chama Elo e ele está lá na categoria Espada, Feitiçaria e Paranauê, que é como se fosse uma tagzinha que filtra tipos de quadrinhos, né? Então, colocando essa categoria, você encontra lá a Webtoon Elo. Então, por favor, eu peço para quem quiser acompanhar esses processos de criação, se inscreva no canal, acompanhe as lives, que é onde eu mostro todo o processo basicamente em tempo real. E comenta se vocês gostaram ou se vocês têm alguma dica sobre a utilização do Clip Studio Paint ou mesmo de criação de Webtoon. Eu fico muito feliz em receber dicas, até porque vai me ajudar nesse processo de criação. Então um beijo e até a próxima.